Estamos nos encontros marcantes e hoje é o último encontro. Tivemos 11 encontros com esse, encontros marcantes com Jesus. E confesso aos irmãos que quando iniciei há 11 domingos atrás essa série, eu imaginava que nós estaríamos todos reunidos, a igreja cheia como estava antes. Por isso veio esse desejo de falar sobre encontros, seriam os nossos encontros retornando. Porém, nem tudo que a gente planeja dá certo às vezes. Mas em breve, eu creio que nós vamos estar aqui de novo com esse templo cheio, com gente se aglomerando de novo, sem passar convite para ninguém, e fazendo as nossas festas, fazendo as celebrações como Deus merece. Eu quero convidar você a abrir em Atos, capítulo 9. Atos 9, de 1 a 9. Esse é um encontro que nós conhecemos bem, um encontro bem desafiador e que trouxe uma mudança extraordinária para a vida de um homem chamado Saulo de Tarso, e que hoje nós conhecemos como Paulo. Foi um encontro realmente num desencontro. Atos 9, 1 a 9. Quero convidar você a estar lendo aqui na Bíblia da versão século 21, que diz assim: Saulo, porém, ainda respirando ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas às sinagogas de Damasco, a fim de que, caso encontrasse alguns do caminho, tanto homens como mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. Mas seguindo ele de viagem, aproximou-se de Damasco, e de repente uma voz e uma luz resplandecente vinda do céu o cercou. E caindo em terra, ouviu a voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E o Senhor respondeu: Eu sou Jesus, a quem persegues. Levanta-te e entra na cidade. Lá te será dito o que precisas fazer. Os homens que viajavam com ele ouviu a voz, caíram emudecidos, mas não viram ninguém. Saulo levantou-se do chão, abrindo os olhos, não enxergava coisa alguma. Então, guiado pela mão, conduzindo a Damasco, ficou 3 dias sem enxergar. E esse encontro que trouxe a conversão de Saulo, ele já começa me mostrando que Jesus quer se encontrar com quem quer que seja. Ele não fica escolhendo pessoas para se encontrar. Ele quer se encontrar com todos e transformar a vida de todos. Inclusive a sua, que está aqui, a sua que está em casa e a minha. Ele quer se encontrar todos os momentos conosco. Saulo já estava nos propósitos e nos planos de Deus há muito tempo, mesmo antes de Saulo saber. Lá em Gálatas, e agora já não mais Saulo que escreve, mas Paulo, o apóstolo, Gálatas 1,15 diz que quando aprove a Deus que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça. Paulo acreditava que Deus já havia lhe reservado esse ministério, esse chamado, ainda antes da mãe dele saber se seria um menino ou menina. Lembrando que naquele tempo não tinha ultrassom como hoje. E ainda antes dos seus próprios pais terem um relacionamento com ele. Deus já tinha um relacionamento com Saulo. Esse encontro de Jesus com Saulo, nesse desencontro, e é desencontro por quê?
Porque Paulo, ou Saulo ainda, ele está indo contrário àquilo que Deus queria para a vida dele. Enquanto o Senhor Jesus encontra com ele, Saulo vai para um desencontro. Saulo vai para algo que não era da vontade de Deus, não era estabelecido por Deus para a vida de Paulo, ou Saulo. E eu tenho para mim, os irmãos da igreja da Nicoés, de vez em quando a gente dá umas imaginadas, que Saulo, quando estava viajando para Damasco, ele deveria estar lembrando de Estevão, porque foi logo depois da morte por apedrejamento, em Atos 6 e 7, que Saulo toma essa iniciativa de ir prendendo aí os discípulos, prendendo aqueles que seguissem a Jesus. E acredito que Saulo deveria estar ali lembrando da cena, porque ele que deu o parecer, né, ou o joinha lá para matar a Estevão, enquanto Estevão pregava, enquanto Estevão falava. O texto de Atos 7 diz que se jogaram aos pés de um homem chamado Saulo as vestes de Estevão. Então ele deveria estar ali imaginando, pensando aquilo, e não muito feliz. E quando nós lemos Atos 9, como lemos, diz que Saulo ainda respirava ameaças de morte. O sentido do original ali era um animal bravo. Eu nunca vi pessoalmente, mas o irmão já deve ter visto em filme um touro bravo, quando ele vai para atacar alguém, que ele dá aquela ciscada para trás, não sei se é assim que fala, e ele corre atrás da pessoa, bravo, ou em touradas, como a gente assiste pela TV, que o touro ataca, avança. Era assim que Paulo, ou ainda Saulo, estava. E é dessa forma que Lucas escreve em Atos 9, falando de Saulo. Como alguns na gíria dizem, né, Saulo tinha sangue nos olhos. Ele queria matar, ele queria prender as pessoas que pregavam sobre Jesus. Desculpa, irmãos. E há algo bem interessante na vida de Paulo sobre se perseguir Jesus. Paulo, ele era fariseu, ou seja, ele era religioso e estudante da palavra de Deus. Os irmãos já me ouviram falar isso aqui, que o fariseu, ele tinha uma tarefa muito importante, que era averiguar, estudar aqueles que se diziam Messias. Porque, irmãos, é complicado a gente entender isso aqui no Brasil, como cristãos, mas no tempo de Jesus, toda hora se levantava um Messias. Dizem que até hoje, lá em Israel, naquela população, surge lá uns Messias. E eles queriam estudar, eles iam ver se aquele profeta está ali falando, como por exemplo foi João Batista, fazendo milagres, como foram outros profetas no Antigo Testamento, se eles eram o Messias. Então, à luz da palavra, os fariseus tinham essa tarefa, essa incumbência de estudar se aquela pessoa ou se aquele rabino estava andando de acordo com a palavra de Deus. Quando Jesus aparece, tudo aquilo que ele fez, e a gente hoje, com a Bíblia completa nas nossas mãos, a gente indo para o Antigo Testamento, percebe que tudo aquilo que o Antigo Testamento falava se cumpriu em Jesus. Então essa era a função dos fariseus. E é interessante que, mesmo ele sendo esse religioso, estudante dos livros de Moisés, dos livros dos profetas, tendo a Bíblia na sua mão, que era esses livros de Moisés e os profetas, ele não reconheceu que aquele que andou ali, que fez milagres, que pregou, que anunciou o reino, ele não percebeu que era. Ele achava que era mais um charlatão, que era mais alguém tentando enganar o povo. Morreu, e agora estão dizendo que está vivo. Então ele queria acabar com isso.
Ele pega essa estrada para Damasco. Damasco ficava aí a 230 quilômetros de Jerusalém, então não era perto. Era uma viagem longa. Era uma viagem que levava alguns dias. Alguns estudiosos dizem que naquele tempo levava de 8 a 10 dias. Hoje a gente faz 230 quilômetros em 4 horas, dependendo do pé, né? Dependendo do pezinho no acelerador. Naquele tempo era lombo de cavalo, a pé. E nessa viagem, ele tem uma mudança radical da sua vida, pois ele encontra com Jesus. Já chegando já no destino, ele vê uma luz, ele ouve uma voz. E eu acho interessante, e na minha opinião, Jesus não se manifesta a ele como Cristo, como Messias, pois isso poderia ter gerado uma confusão na cabeça de Saulo. Pois como ele esperava também o Messias, e aparece para ele daquela forma maravilhosa, com luz, com uma voz, provavelmente uma voz estridente ali para ele, Saulo, Saulo. Imagine você, irmãos, você daqui a pouco está indo embora para casa, vamos dizer que você passe numa rua um pouco mais escura, imagina, você está indo lá, pessoal Mário, você está indo, e ouve, Mário, Mário. Eu não sei o que você ia fazer, eu talvez correria, não sei. Paulo caiu. E detalhe, irmãos, ele não caiu do cavalo, o texto não está dizendo que ele caiu do cavalo, ele caiu. E naquele momento, ele pergunta, quem é que me fala? Quem é o Senhor? E aí algo me chama a atenção, que Jesus não disse que ele é o Cristo. Quem fala contigo é quem te persegue, quem você persegue. Jesus. Ele usa o nome comum. Lembrando, irmãos, o nome Jesus, tanto para aquele tempo quanto para os tempos de hoje, é um nome comum. Era um nome como o de João, né? Só na igreja tem uns 3. Era um nome comum. O Cristo, aí sim, era a sua, era o seu, era o Deus encarnado, o prometido, o enviado, assim como o Messias do Antigo Testamento. Então, na minha cabeça, Cristo não se manifesta como Cristo, mas sim como Jesus, porque talvez se ele falasse, eu sou o Cristo, ele chegaria em Damasco e iria dizer para aqueles que se diziam, né, e eram os seguidores de Jesus, dizendo, vocês estão enganados, porque o Cristo de verdade apareceu para mim, não era aquele Jesus. Não era aquele Jesus. Hoje ele apareceu para mim. Então Jesus aparece para ele de forma pessoal, por isso ele usa o nome Jesus. Dizendo para Paulo ou para Saulo ainda o seguinte, olha, você não está perseguindo aqueles do caminho como você pediu carta, você não está perseguindo os cristãos, você está perseguindo é a mim, porque é a mim que eles servem, é a mim que eles adoram, é a mim de quem eles estão falando. Então, Saulo, você está enganado, ainda que aparentemente esteja certo. Porque Paulo, ele queria fazer o que estava no seu DNA de fariseu. De perseguir aqueles que blasfemavam, aqueles que não condiziam com aquilo que eles entendiam como religião. Então, quando Jesus se manifesta para ele, ali na estrada de Damasco, conforme o verso 1 e 2, já se manifesta de forma pessoal, dizendo quem ele é, Jesus, aquele que esteve entre eles. Provavelmente Paulo deveria ter visto Jesus algumas vezes. E se ele morava em Jerusalém, se ele era fariseu, deveria já ter ouvido falar de Jesus, o filho do carpinteiro, que era assim que eles tratavam a Jesus. Mas ali ele começa a descobrir que ele estava certamente errado, ou agindo erroneamente, achando que estava certo. Porque na cabeça de Saulo ele estava certo. E perseguir aqueles que não viviam de acordo com a lei de Moisés, com a lei dos profetas. Mas ele descobre, através de Jesus, que ele estava indo para um caminho errado. Paulo estava fazendo o que queria.
Paulo que estava fazendo aquilo que dava na telha dele. E assim, irmãos, muitas vezes a gente age dessa forma. Começamos a levar os nossos encontros com Jesus de qualquer jeito, querendo viver do nosso jeito, querendo achar que dá para viver um cristianismo fora de Cristo. Primeiro que isso não existe, mas alguns acham que dá. Já tivemos um encontro com Jesus, mas alguns não foram um encontro, mas foi um bater de ombros, um esbarrão. Ainda não entenderam quem é Jesus e algumas vezes ele precisa voltar e dizer, eu sou Jesus. Não que a gente o persiga, não que aqueles que estão ausentes ou vivendo do seu jeito persiga, mas vivem achando que dá para viver a vida cristã fazendo as suas próprias vontades e esquecendo a vontade do Senhor para a sua vida. Esquecendo que nós agora temos um sobrenome que é cristão. E que não dá para viver o cristianismo, como alguns falam, meia boca, de qualquer jeito. Aliás, irmãos, hoje pela escola bíblica, a gente retornou à escola bíblica presencial, e a gente comentava sobre isso, que não dá para juntar o sistema desse mundo com a nossa vivência cristã. Como assim, pastor? Bem, quem esteve aqui na IBD sabe do que eu estou falando. Que é tentar viver como cristão, ter os mesmos desejos, a mesma forma de agir no mundo, como o mundo age. E mundo, quando eu digo, não estou dizendo mundo humanidade, mas mundo sistema. Sabe, aquele do se dar bem, o sistema de querer fazer as coisas do meu jeito para poder, eu lá no final, me dar bem em determinada situação e o outro que se lasque. O apóstolo Paulo, antes de ser apóstolo Paulo, o Saulo, ele vivia desse jeito. Era a ideia dele que tinha que prevalecer, tanto é que ele vai perseguir os cristãos. E Jesus vai nos dizer o seguinte: se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome sobre si a sua cruz, siga-me, porque aquele que quiser salvar a sua vida, irá perdê-la. E quem perder a sua vida por amor a mim, irá achá-la. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma? O que dará o homem em recompensa à sua alma? Ou seja, Jesus não está dizendo, nesse texto, que a gente tem que não viver mais a nossa personalidade. Ele não está dizendo que agora eu não posso ter sonhos. Não é isso. O que ele está dizendo é o seguinte: aqueles que querem viver uma vida cristã, mas do seu jeito, querendo fazer as suas próprias regras, não vivem de acordo com o Evangelho, ainda não tiveram um encontro real comigo. Ainda não entenderam. Se quer viver só ganhando para si, sem olhar para o outro, sem olhar para o reino, não entenderam. Assim era Saulo. Negar-se a si mesmo significa destronar de mim mesmo, ou destronar-se. Sair do trono e deixar que Jesus sente ali. Entender que eu não vivo mais para mim, mas vivo para Cristo, e Cristo vive em mim, é dizer: Senhor, a minha vida é tua, eu já tive esse encontro com o Senhor, eu quero mudança. Muitos de nós, muitos cristãos ainda, vivem ainda o Saulo cego. Ouviu a voz, entendeu quem era, mas ainda não conseguiram abrir os olhos para aquilo que Jesus pode fazer em suas vidas. Continuam tentando viver do seu jeito, achando que enganam a Deus. Eu sempre imagino isso, que Deus deve olhar lá do céu para a gente, e a gente tentando enganar Deus deve cruzar o braço e falar: tem cada filho. Tem cada filha que acha que eu não estou vendo o que está fazendo. E aí tenta viver desse jeito, de qualquer jeito. A gente pode enganar o outro, pode enganar a igreja, pode enganar o vizinho, pode enganar o marido, a esposa, os filhos enganar os pais.
Mas a Deus a gente não engana, então não dá para viver do nosso jeito. Saulo estava tentando viver do jeito dele, da forma dele, achando que estava agradando a Deus, porque ele tinha certeza que estava agradando a Deus. A religião lhe ensinava isso. Os fariseus entendiam assim. Mas ele descobriu que ele estava sinceramente errado. E aí ele aprendeu a depender de Deus e a depender do outro. Aquele prepotente Saulo agora está dependendo de Ananias. Primeiro ele dependeu daqueles que estavam com ele ali, porque ele ficou cego. Imagine um homem que estava com carta na mão para prender cristãos, um homem de recursos, um homem saudável, naquele momento, um homem estudado, e agora tendo que dar a mão a um outro homem, pedindo, me ajuda a chegar em casa, porque eu não estou enxergando mais nada. E aquela pessoa, imagina, e você, de repente, cego, dá a mão para alguém, e alguém fala, cuidado, tem aqui um meio-fio. Foi a vida de Saulo. E agora ele tem que aprender a depender dos outros, a depender de Deus, a entender que o cristianismo não é uma religião para um grupo, mas é para todos, e que transforma, e aí Deus manda um homem que provavelmente tinha suas particularidades no meio cristão, mas que tinha medo até de Saulo, Ananias. Se você continuar lendo no texto de Atos 9, está lá Ananias, que vai até Saulo, ora por ele, e ele volta a enxergar. E aí Saulo começa a entender, e agora já chamando de Paulo, e provavelmente ele já deveria ter esses dois nomes mesmo, sendo um nome hebreu e um nome romano. Paulo era romano também. Ele tinha nacionalidade romana também. Tinha dupla nacionalidade. Então ele era hebreu e romano. Saulo era o nome hebreu, que tinha como significado o grande. Então a gente já começa a perceber como que Saulo deveria ser. E Paulo, nome romano, cujo significado em uma das traduções era o pequeno. Olha a diferença que Deus fez. Olha, tu vai deixar de ser o cara que se acha o grande e tu vai ser o pequeno. Não o pequeno por ser diminuído por mim, mas o pequeno porque eu que vou crescer em você. Aquela frase que nós conhecemos, aquele versículo que nós conhecemos do apóstolo João, que ele cresça e eu diminua. É isso que vai acontecer com você agora, Paulo. Você vai se tornar o pequeno. E lembra de Saul, lá no Antigo Testamento, onde a raiz do nome Saulo vem o nome Saul, que se achava prepotente acima do profeta Samuel, assim era Saulo. Que achava que não precisava dos outros. Que achava que dava para dar conta sozinho. E o Senhor precisou lhe mostrar que ele não era superior a ninguém. Que ele também precisava dos outros. E que ele precisava estar com os outros. Que ele não tinha como viver um cristianismo mascarado, ainda que hoje a gente tem que viver, né, mascarado, mas um cristianismo mascarado no sentido de não ser aquilo que ele realmente é, mas viver aquilo que os outros querem ver. Por ser fariseu, ele queria viver aquilo que os fariseus viviam e mostrar para os fariseus que ele era um bom fariseu. E Deus vai mostrar, Jesus vai mostrar para ele agora que ele era aquilo que ele, o Senhor, queria que ele fosse. E ele se tornou um dos maiores missionários que nós conhecemos na nossa história. O que a gente aprende com isso, irmãos? Que não tem como viver nessa terra achando que a gente não precisa do outro. Achando que estamos acima de alguém pela posição que nós estamos. Essa semana eu vi uma coisa ridícula. Porque em pleno século XXI, isso ainda acontecer, eu acho ridículo, para não falar outras coisas.
Foi bem no início da semana, dois ou três jovens, acho que foram 2 jovens, foram presos. Estou tentando agora puxar na memória a cidade, mas é até bom não falar a cidade, já que está gravando. E esses 2 jovens foram presos por racismo. Chegaram para um homem negro, chamaram ele de várias coisas e disseram que você é um analfabeto e nunca deve ter pego um livro na vida. Estudantes de direito que fizeram isso. Foram presos não somente por racismo, mas o homem negro que eles ofenderam era um delegado. Eu pensei, castigo ultimamente não vem nem a cavalo, né? Ele está vindo a jato, já é rápido o castigo. Estavam presos lá. Pessoas jovens que acham que são melhores do que os outros por causa de uma faculdade, por causa da cor de pele, por causa do status social. Nós não somos melhores do que ninguém. Se cortar o sangue que sai aí é vermelho. Muda aí se é A, se é B, mas é vermelho. A posição social minha não é melhor do que a do outro. O apóstolo Paulo era esse tipo de cara que se achava melhor do que os outros. Ou o Saulo, né? Deixa eu corrigir, o Saulo. Nós não somos melhores e como igreja, irmãos, nós não somos melhores do que ninguém. Pastor, mas então qual é a diferença? Você que é a igreja. A sua diferença é que você tem a esperança que é Jesus Cristo. Mas o outro não é menor do que eu por causa disso. Pelo contrário, Jesus foi bem claro nos seus ensinos. Ele disse que nós deveríamos servir os outros. Que deveríamos entender os fracos na fé. Que deveríamos ganhar o outro não por muito falar e muito expor, mas deveríamos ser sal e luz. Sal faz diferença. Sal dá sabor. Sal purifica. Sal não deixa apodrecer. Sal preserva. Quem gosta de bacalhau sabe disso. Carne seca também, né? Luz melhora a visão. Imagina se aqui tivesse tudo apagado. Vocês que estão aqui, você que está em casa, não estariam me vendo. Luz mostra um caminho, ilumina, dá direção, farol que dá a direção para os navios. Então essa é a nossa função, como igreja, fazer a diferença, dar tempero para o mundo, sendo luz, juntando esses dois para levar a esperança para aqueles que precisam. E a esperança, irmãos, não é você e eu, a esperança é Cristo. E é isso que o apóstolo Paulo foi aprender a valorizar. A valorizar essa esperança que é Cristo e a valorizar as pessoas. E ele entendeu isso muito bem. Se você lê em casa, e você que está em casa, lê Romanos 16, ali tem uma lista de nomes em que Paulo agradece pelo ministério dele. Tem muitos nomes ali. Lá no final da sua vida, em 2 Timóteo capítulo 4, ele entendeu isso tão claramente, que ele, uma pessoa que no meio do seu ministério, junto com o Barnabé, teve um probleminha ali, eles bateram boca, e não quis mais andar com esse homem chamado João Marcos, que é o autor do Evangelho de Marcos. E ele fala assim, olha, faz o seguinte, traz Marcos também, porque para mim ele é muito importante. Ele aprendeu a dar valor às pessoas. Isso nos ensina, irmãos, que tradição é boa. A tradição me lembra de onde eu venho. A tradição familiar, a tradição da igreja. Mas isso não pode estar acima das pessoas. O espaço físico não pode estar acima das pessoas, ainda que a gente tenha um espaço para estarmos juntos adorando ao Senhor, seja bom. Mas são as pessoas que nós precisamos valorizar e amar. São as pessoas que nós precisamos doar a nossa vida.
E Saulo teve que aprender isso ficando cego, sendo jogado ao chão, sendo humilhado. Um homem que não dependia de ninguém, agora depende até para caminhar, para comer. Ainda que ele não quis comer, como diz o texto. Nós precisamos pensar em vidas restauradas, não com muito falar. Hoje o mundo precisa mais de exemplos do que de falas. Nós precisamos tomar até cuidado com os nossos costumes eclesiásticos ou os nossos evangeliqueis. Como, por exemplo, precisamos ganhar almas para Jesus. Aí a gente fica falando de Jesus, mas não vive Jesus. A gente fala de Jesus, a gente olha por cima das pessoas. E se você acha que isso é exagero, basta olhar as redes sociais, irmãos. Tem sido uma vergonha algumas redes sociais de líderes evangélicos e de evangélicos. Infelizmente. Que menosprezam as pessoas. As pessoas precisam ter valor na nossa convivência. Independente de cor, independente de nacionalidade. A gente precisa amar as pessoas. Inclusive, e principalmente nesse tempo que a gente está vivendo de pandemia. Às vezes a gente toma algumas atitudes, algumas tendências que machucam as outras pessoas, e a gente faz isso em nome, às vezes, de uma fé, de uma religião. Ele aprendeu a valorizar as pessoas, sabe por quê? Porque ele foi valorizado por Jesus. Ele entendeu, naquele caminho de Damasco, que ele precisava fazer parte também daquilo que ele mesmo chamou de o caminho. Ele precisava consertar o caminho dele. Por isso ele foi, Ananias cuidou dele, Barnabé discipulou ele, porque ele precisava compreender o valor da vida cristã que esperava para ele. Por isso que mais tarde, o apóstolo Paulo vai escrever um dos versículos mais conhecidos por todos nós cristãos, Filipenses capítulo 4, verso 13. Tudo posso naquele que me fortalece. Mas ele chega a esse ponto de falar de Filipenses 4,13, mas o 10 ao 12, ele vai dizer que ele aprendeu um monte de coisa. Ele aprendeu a ter, a não ter, a sentir frio, a sentir calor, a ter estômago cheio, a ter estômago vazio. Porque ele sabia que quem fortalecia ele era o Senhor. Não eram cartas para Damasco, não era uma religião como a do fariseu, mas era o Senhor que, num encontro, numa viagem, lhe levou ao desencontro dos seus paradigmas, ao desencontro dos seus achismos, se fosse nos dias de hoje, no desencontro do seu evangeliquez com Cristo. Irmãos, o mais importante para a sua vida e para a minha é termos um encontro com Jesus e ter a vida transformada. A valorizar os outros porque nós fomos valorizados. Ele morreu por você e por mim. Ele ressuscitou por você e por mim. Para que você e eu pudéssemos ter esperança. E essa esperança é Cristo. A nossa alegria é Cristo. É a certeza que Ele nos dá de salvação. Não é a nossa placa de igreja. Não é carregar uma Bíblia debaixo do braço ou dentro do celular. Não é memorizar versículos. Isso tudo é muito importante. Isso tudo faz parte de uma vida cristã. Mas nós precisamos anunciar Jesus, se possível, falar. Mas com a nossa vida, com o nosso agir. Ter encontros diários com Ele. Se dessas 11 mensagens, se você guardar pelo menos isso, que você precisa ter encontros marcantes diários com Jesus, eu vou entender que eu consegui atingir o objetivo dessa série de mensagens.
ter encontros diários com Jesus. A gente viu vários exemplos. A gente viu o exemplo, como o João falou há pouco, dos discípulos na estrada de Emaús. Nós vimos o encontro de Jesus com Lázaro, hoje com Saulo e vários outros. Mas quero dizer para você, queridos, ele quer se encontrar com você hoje. Ele quer se encontrar com você em casa. Ele quer se encontrar onde e como você está. Nas suas angústias, nas suas dores, nos seus achismos, no seu próprio orgulho, e ele quer mudar isso. Para que você seja uma pessoa melhor, um cristão melhor, um homem melhor, uma mulher melhor. Por isso eu quero convidar você a fechar os seus olhos. E nesse momento colocar diante dele, no altar dele, as tuas angústias, os teus medos, as tuas preocupações. Colocar diante dele, se encontrar com ele agora e dizendo: Senhor, eu era um Saulo. Eu me achava melhor do que os outros. A minha religião eu achava que era melhor. Mas eu entendi, Senhor, que hoje eu preciso ser jogado no chão para que o Senhor cresça e eu diminua, como disse João Batista. Pai, em nome de Jesus, transforme nossas vidas nessa noite. Ó Deus, queremos hoje ter um encontro marcante contigo. O Senhor marcou um encontro conosco. E o Senhor quer transformar a nossa vida, nossa família, nosso jeito de ser. Ó Deus, visite-nos agora. Visite, Senhor, no nosso orgulho. Visite, Senhor, na nossa prepotência. Visite, ó Deus, na nossa forma egocêntrica de se achar melhor do que o outro. Ó Deus, visite também, ó Deus, nos nossos medos, nas nossas angústias. Visite também, Senhor, na nossa fé. Queremos ter mais e mais fé no Senhor. Ó Deus, visite na nossa esperança. Queremos, Senhor, a cada dia ter mais e mais esperança no Senhor. Não permitindo, ó Deus, que as circunstâncias que estão em nossa volta façam-nos perder a esperança. Pelo contrário, ter mais a esperança sabendo que o Senhor está cuidando das nossas vidas. Visite, Senhor, cada irmão, cada irmã, cada amigo que nos assiste hoje. E que possamos, Senhor, em breve, saber as maravilhas que o Senhor fez nas vidas daqueles que buscam a Tua presença. Encontre, Senhor, esse coração agora. Encontre, Senhor, essa vida. Faça ali a diferença para a honra e glória do Teu nome. É assim que eu oro, Pai. É assim que te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém.